Olá, que bom ter você aqui. Chegamos a um momento bem especial da nossa jornada, que é consolidar tudo o que vimos. Pense neste nosso encontro de hoje como um resumo, um guia prático para o Eneatipo 2. É como um mapa para continuar esse crescimento, um lembrete de todas as descobertas importantes que foram feitas. E essa frase, olha, ela resume tudo, né? O objetivo aqui nunca foi só juntar um monte de informação. A ideia sempre foi construir essa relação, uma relação mais íntima, mais consciente e principalmente mais amorosa com a própria essência. É sobre isso que a gente vai falar. Então, vamos começar pelo começo, pela base de tudo. Vamos revisitar o coração do Eneatipo 2, essa essência tão prestativa. Antes de mais nada, é fundamental a gente celebrar os dons naturais, sabe? Essa capacidade incrível de se conectar e de cuidar das pessoas. Como a gente conversou bastante, a grande força motriz, o motor por trás de tudo, é essa busca por se sentir amado, por se sentir necessário. E é importante lembrar, isso não é uma falha, de jeito nenhum. Na verdade, é a fonte de alguns dos maiores talentos do tipo 2. E que talentos, hein? Olha só para isso. A gente está falando de verdadeiras superpotências. Essa empatia, essa sensibilidade para perceber o que o outro precisa, a generosidade, essa intuição, são qualidades que realmente fazem a diferença no mundo. É daqui que a gente parte. Agora, como parte desse processo de se relacionar de forma mais amorosa consigo, a gente precisa também olhar com carinho para os padrões que nos desafiam. E aqui entra a paixão do tipo 2. Não como um defeito, mas como um padrão-chave que, quando a gente joga a luz sobre ele, abre uma porta gigante para o nosso crescimento. Lembra daquela conversa? Qual foi aquele padrão sutil que a gente percebeu que está ali, bem por trás daquele impulso quase automático de ajudar? Aquele deixa que eu resolvo. É o orgulho. Mas calma, não é aquele orgulho arrogante que a gente costuma pensar. Para o tipo 2, é uma coisa muito mais interna, às vezes até secreta. É uma convicção de que o seu amor, o seu cuidado são especiais, são indispensáveis. Quase como se soubesse, lá no fundo, o que é melhor para o outro. E olha como esse padrão aparece no dia a dia. Aquela ajudinha que ninguém pediu, a famosa intromissão benevolente. A enorme dificuldade em receber, né? Porque o lugar confortável é o de quem doa. E, claro, a tendência de colocar as próprias necessidades lá no fim da fila. Reconhecer isso já é um passo imenso. Mas a beleza do Eneagrama é que para cada paixão, para cada desafio, ele aponta uma virtude, um caminho de volta para casa. E para o orgulho, o antídoto, o caminho de transformação é a humildade. E, de novo, não vamos confundir humildade com se diminuir, ok? Pelo contrário, é sobre se enxergar com clareza, com honestidade. É reconhecer as próprias necessidades, os próprios limites e, a partir daí, amar o outro de forma genuína, livre, sem esperar nada em troca. Tá, mas e na prática? Como a gente faz isso? Bom, aqui estão alguns passos, coisas simples, mas poderosas. Perguntar antes de ajudar, aprender a receber, que a gente sabe que é um baita desafio, honrar o que se precisa sem culpa e o principal, internalizar, de verdade, que o seu valor não depende do que você faz pelos outros. Ele simplesmente existe. Muito bem, agora que a gente revisitou a essência, o desafio e o caminho, vamos dar uma olhada nas outras ferramentas que fazem parte desse mapa de crescimento. São as dinâmicas que nos ajudam a navegar por esse nosso mundo interno. Lembra dos níveis de consciência? A ideia é que quanto mais a gente cultiva a presença e a autoconsciência, mais a gente sobe nesses níveis. A gente sai dos padrões reativos, automáticos e vai para um lugar de muito mais liberdade e integração. E temos as asas, claro, que dão um tempero diferente ao tipo 2. A asa 1 traz um toque mais de dever, de fazer a coisa certa. Já a asa 3 traz um foco maior na imagem, no sucesso. É super útil perceber qual delas tem mais influência para entender as nuances por trás do impulso de ajudar. E, por fim, as flechas, que mostram que a gente não é estático. A gente viu que, no estresse, o tipo 2 pode ir para as características mais controladoras do 8. Mas, o mais importante, no caminho do crescimento, ele vai buscar a profundidade e o autocuidado do 4. É ali que está o ouro. É para lá que a gente aponta a nossa bússola. Ok. Com todas essas ferramentas, a gente chega na parte mais crucial, o compromisso contínuo. Porque o autoconhecimento não é uma linha de chegada, né? É uma prática diária, consciente e, acima de tudo, compassiva.
Então, para ficar bem claro, aqui estão os pilares para essa jornada continuar. Reconhecer e honrar as próprias necessidades. Colocar limites saudáveis. Se permitir sentir tudo, não só as emoções boas. Praticar a arte de receber. E sempre se perguntar, com curiosidade, por que eu estou querendo ajudar agora? Esses são os lembretes para o dia a dia. E se for para guardar uma única verdade no coração, para ser um mantra mesmo, que seja esta: o seu valor já existe. Ponto. Ele não depende de você ser útil, de você ajudar, de você fazer. Ele é. É incondicional. E para a gente fechar, fica essa reflexão, essa pergunta. Não é sobre o futuro, sobre amanhã. É sobre agora. Como, hoje, nesse exato dia, você vai escolher praticar esse amor próprio? A jornada continua, um passo de cada vez, e ela é cheia de potencial.